Mais uma vez estamos aqui no Além da Notícia e nesta semana, por uma causa, por uma razão, uma motivação bem maior, bem intensa. A semana que vem será uma semana particular, importantíssima para a nossa caminhada de santificação. Estaremos celebrando a Semana Santa, a Semana Maior, dentre todas a mais bela, a mais santa. Eu quero já convidar Dom Francisco Falcão, que está aqui conosco nesta noite, já para saudá-lo, saudar também todo o nosso imenso Brasil, neste começo de programa sobre a Semana Santa. Dom Falcão, seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite, Ronaldo, boa noite a todos os telespectadores da TV Canção Nova. A alegria é imensa de minha parte estar de novo aqui nessa casa que me diz tanto e que representa tanto na minha vida. Dom Falcão, primeiro de tudo, eu quero aqui apresentá-lo e apresentá-lo devidamente. É bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil, que está em festa com o seu novo arcebispo, empossado recentemente, e o senhor também é mestre e doutor em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino, em Roma. Seja mais uma vez bem-vindo. E o senhor está aqui para nos ajudar como mestre em espiritualidade, mestre em fé, nos ajudar a entrar no mistério da Semana Santa. Eu já quero partir da palavra mistério. Como entender neste mundo de hoje a gente falar de uma Semana Santa? Mistério é uma palavra que originalmente significa algo que é escondido, algo ao qual não temos acesso num primeiro momento. No dia em que o mistério se torna conhecido, inteiramente conhecido, ele deixa de ser mistério. O sentido da palavra mistério significa algo desconhecido, algo oculto. O mistério de Deus é um mistério também sempre ele será oculto, abscôndito, porque Deus habita em luz inacessível, diz o Salmo. Deus é uma realidade que nunca pode ser apreendida, abarcada, esgotada pela razão humana. Mas é um mistério que se deu a conhecer, é um mistério que se revelou na criação, na história da salvação. E o ápice da revelação do mistério de Deus é o mistério da encarnação, paixão, morte e ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é a revelação do mistério de Deus. Filipe, quem me vê, vê o Pai. O mistério oculto de Deus foi nos dado a conhecer pela pessoa do Verbo. Mas é um mistério que, mesmo se dando a conhecer, permanece abscôndito, permanece inesgotável. E nisso reside a eternidade com Deus. E nisso reside, pela fé até o momento da nossa morte, o conhecimento de Deus. Deus se dá a conhecer, buscai, procurai o Senhor enquanto Ele se deixa achar, invocai-o enquanto Ele está perto, diz Isaías capítulo 55. Deus se dá a conhecer, mas permanece oculto. Deus se revela ao homem, mas nunca o homem pode esgotar o mistério de Deus. E nisso reside a felicidade para o homem que é conhecer Deus, que é participar da vida eterna, que já começa aqui na terra pelo mistério da fé. O mistério te é dado para que pela fé tu creias. E quando tu crês, tu entregas o teu coração a Deus e tu conheces Deus, isto é, participas da vida interior de Deus, pois conhecer a Deus é participar da vida dele. Mas quanto tu mais participas da vida de Deus, mais tu sentes a necessidade de conhecê-lo, porque é um mistério que sempre é novo, que sempre se revela, que sempre é inesgotável, e nisso reside a felicidade. A felicidade sem fim é viver o mistério de Deus, conhecer Deus amando, mas nunca esgotando-o, porque Deus não pode ser esgotado pela criatura humana. Como se separa ao longo de um ano este tempo, como se entende a separação de uma semana ao longo de um ano para se viver um tempo de mistério, de descobertas, e o cristianismo e a fé católica detentora dessa riqueza? O ponto de partida, o núcleo do ano litúrgico é a ressurreição de Cristo, que aconteceu no primeiro dia da semana, chamado em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, a única vez que a palavra domingo aparece. Kyriake Remera, o dia do Senhor. Essa nomenclatura, ela entra na história da igreja já na era apostólica. O primeiro dia da semana passa a ser chamado o dia do Senhor. Até nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitar, também os apóstolos observavam o dia de sábado, o Shabat.
o dia santo por excelência para os judeus, porque o dia do repouso, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. O sábado até hoje é o dia sagrado por excelência, o dia do repouso. Mas Cristo, que é Senhor do sábado, ele mesmo disse isso em Mateus capítulos 12 e 13, no episódio da polêmica, os teus discípulos não observam o dia de sábado, e colhendo as espigas, enfim, no campo, os judeus não admitiam isso, e Jesus diz, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, e o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, Cristo é o critério para dizer qual é o dia mais importante, e o dia mais importante se tornará para os cristãos o dia da vitória de Cristo sobre a morte. Então, Cristo observou o sábado, não violou o sábado, mas Cristo é Senhor do sábado. Com sua ressurreição, que acontece no dia posterior ao sábado, o primeiro dia da semana, não mais o 7º dia, passa a ser para nós o dia mais importante. Portanto, e isso aconteceu no contexto da Páscoa judaica. Então, o núcleo do ano litúrgico é o dia da ressurreição. Os cristãos, desde os primeiros séculos, entenderam que essa celebração, ela devia ser precedida por uma grande semana, na qual os principais acontecimentos, digamos assim, os derradeiros da vida terrena de Jesus, desde a sua entrada em Jerusalém, saudado com ramos de oliveira pelos judeus entusiasmados, encantados pela pessoa de Jesus, hosanas, hosanas ao filho de Davi, e também o que se seguiu, a unção em Betânia, depois os acontecimentos, a trama para prender nosso Senhor, o protagonismo de Judas Iscariotes, toda a tensão, todos os acontecimentos que desembocaram na celebração do Santo Sacrifício, a instituição da Eucaristia no cenáculo. Depois Jesus vai para o Jardim das Oliveiras, entra em agonia, depois chegam liderados por Judas Iscariotes, os soldados a mando dos escribas, fariseus e doutores da lei. Jesus é preso, passa a noite em agonia, no outro dia é levado para Pôncio Pilatos, para Herodes, depois entram Anás, Caifás e a turba comprada para pedir a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois vem a sentença iníqua de Pôncio Pilatos, que lava as mãos e tudo aquilo que nós sabemos. Depois ele é açoitado, Jesus é flagelado, coroado de espinhos, lhe impõem a cruz às costas, todo o trajeto até ao Calvário e os derradeiros instantes de nosso Senhor Jesus Cristo, sua morte, a deposição do corpo, a colocação no túmulo novo de José de Arimateia, o sábado santo da expectativa do silêncio, as mulheres que vão ao túmulo para levar os aromas e, finalmente, no primeiro dia, na madrugada do primeiro dia da semana, a ressurreição. Então, é muito lógico, muito óbvio também e até pedagogicamente e catequeticamente é imprescindível essa semana para nós, porque ela condensa, por assim dizer, aquilo que Jesus diz em João 3,16. Tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mistério do amor de Deus, que tem origem na eternidade, se desdobra no tempo. Criação, história da salvação e depois que redunda na morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E o sábado santo, a grande vigília, a mãe de todas as vigílias, é uma cerimônia belíssima. Por quê? Porque contém, digamos assim, de forma muito solene, todos os principais acontecimentos da história da salvação. A bênção do fogo novo, o incenso, depois o círio pascal, a entrada na igreja às escuras, a celebração do Exultate, depois a grande liturgia da palavra, 7 leituras, que o livro do Gênesis, depois vem o livro do Êxodo, depois vem os profetas, até o anúncio do Glória, intercalados por salmos que, digamos assim, tem uma temática muito parecida com a leitura precedente.
até a proclamação do glória, as luzes da igreja se acendem, depois vem o altar que é ornado, vem a primeira leitura do Novo Testamento, depois proclamação do Evangelho, renovação das promessas do batismo, celebração do batismo para os catecúmenos é prevista. Uma cerimônia, portanto, que é uma síntese da história desde o Fiat Lux até o desembocar da história com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que estava morto reviveu, aquele que estava, o seu corpo estava no túmulo, agora está vivo para sempre. Cristo venceu, Cristo nossa Páscoa, a vitória da graça sobre o pecado, da vida sobre a morte, a vitória de Cristo sobre o nosso principal inimigo, que é o demônio. Tudo isso na grande semana. Uma semana muito, muito especial para nós. A maior, a mais importante, a incomparável de todas as semanas. Bom, em síntese, ela condensa o passado e o futuro de toda a nossa história. Disse tudo. Pois sim. olha, eu vou agora trazer aqui um trabalho da nossa equipe para nos manter agora mais vivos ainda neste espírito de Semana Santa. Meio de tradições milenares, ao final da Quaresma, a Igreja celebra a Semana Santa e se prepara para o mistério pascal. O início se dá com o Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Este dia é chamado assim porque o povo cortou ramos de árvores para cobrir o chão por onde o Senhor passou. A Igreja renova este momento, entoando Hosana ao Filho de Davi. Na segunda-feira, o Evangelho lembra a chegada de Jesus a Betânia, anunciando que sua hora havia chegado. Na terça-feira, a liturgia recorda a traição de Judas e a fraqueza de Pedro. Na quarta-feira, em muitas paróquias, se realiza a procissão do encontro. Os homens saem de um lugar carregando a imagem de Nosso Senhor dos Passos e as mulheres saem de outro com Nossa Senhora das Dores. Acontece então o encontro entre mãe e filho. Na quinta-feira, dando início ao Tríduo Pascal, os 3 dias mais importantes da Semana Santa, a Igreja vive uma riquíssima liturgia. Neste dia, os cristãos recordam a última ceia. É feito o rito do lava-pés. O padre lava os pés de 12 homens, como o Senhor fez com seus discípulos, sinal de humildade e serviço. Na sexta-feira, é a paixão incomensurável de Jesus Cristo no Calvário. Há um ato muito expressivo, a veneração e o beijo da cruz. Neste dia, fiéis realizam a procissão de Jesus morto. Além da via sacra, ou seja, a meditação dos passos de Jesus até a cruz, em que em muitas comunidades é realizada por meio de encenação. No sábado, a igreja permanece junto ao sepulcro do Senhor. À noite acontece a vigília. As velas representam a esperança da ressurreição. E, finalmente, o domingo de Páscoa, o dia mais importante da fé cristã. A vida venceu a morte, o Senhor ressuscita. É a imensa alegria da passagem da escravidão para a liberdade. Cristo vive e reina. A gente vai agora para uma pequena pausa aqui na sequência do nosso programa e já retornamos aqui para mergulharmos mais ainda nesse mistério de encanto daqui a pouco. O programa de hoje, além da notícia, está falando da Semana Santa que se aproxima. É para nós agora um auxílio à nossa alma. Como entrar bem e viver a graça, o dom, o mistério da Semana Santa. Dom Francisco Falcão, está chegando o Domingo de Ramos. E é sempre importante para aquele cristão que talvez hoje tão perturbado com os barulhos e as luzes do mundo e os encantos e seduções do mundo, ele dizer agora é hora de parar. E eu quero parar já a partir deste Domingo de Ramos. Que lugar tem o Domingo de Ramos na Semana Santa que começa? A entrada em Jerusalém, a entrada solene de nosso Senhor Jesus Cristo, tem como finalidade mostrar que aquele que está adentrando na Cidade Santa é, de fato, nas palavras dos fiéis, dos judeus que estão com ramos de oliveira, ele é o filho de Davi.
Esse título ele tem um significado messiânico, porque Jesus tem a realeza que foi prometida a Davi, que foi prometida, na verdade, já implicitamente no capítulo 49 do livro do Gênesis, pelo velho Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. Ele dirigiu uma palavra a cada um dos seus filhos. E quando ele se dirige a Judá, ele diz que Judá haveria de ter um cetro e todos os seus irmãos o reverenciariam. E a realeza não sairia dele. Da descendência de Judá viria, portanto, o rei. No Salmo 88, dirigindo-se a Davi, encontrei Davi, meu servo, sagrei-o com meu óleo santo. O Senhor diz que a realeza é garantida para ele e para a sua descendência. A figura de Davi, ela é paradigmática para Israel, porque ele é o rei por excelência. Até na bandeira de Israel hoje tem a estrela do rei Davi, é verdade. Ele é o que para nós, mais ou menos, mal comparando, é o que Dom Pedro I é para nós, o grande herói da República. Davi é mais ou menos isso, talvez com mais razão ainda para o povo judeu. Jesus é 3 vezes Davi. A genealogia de Mateus, no capítulo 1, falando dos antecedentes, dos ancestrais de Jesus, divide 3 categorias de 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações. O que isso significa? A palavra Davi é a gematria, a letra D vale 4, a letra V vale 6 e a letra D vale 4. D, V e D são as consoantes de Davi. Somando 4, 6 e 4 dá 14. 14, 14, 14. A genealogia de Mateus, capítulo 1. 3 gerações, desde Abraão até nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Jesus é o rei por excelência, é o rei por antonomasia. E a realeza de Cristo vai passar pelo mistério da rejeição, da traição, do sofrimento, da morte e da ressurreição. Davi teve uma coroa de ouro. Jesus vai ter uma coroa de espinhos. Jesus vai reinar. O meu reino não é desse mundo. Ele vai dizer para Pôncio Pilatos, meu reino não é desse mundo. Tu és rei, meu reino não é desse mundo. A realeza de Cristo está no Calvário. Quem entra montado num jumento, um jumento acompanhado de uma jumentinha cumprindo a profecia, os oráculos do Antigo Testamento, é um rei despojado, é um rei humilde, é um rei simples, que vai triunfar pelo mais paradoxo, pela mais incrível, pela mais inusitada das realidades. O seu trono é o Calvário. Sua coroa é de espinhos. Sua majestade está na repulsa, na rejeição, no sofrimento, na inanição e na morte como um bandido. Aqui está o paradoxo da vida e da morte e do triunfo da vida sobre a morte 3 dias depois do seu sepultamento. O único domingo em que se proclama o Evangelho da Paixão é o Domingo de Ramos. Daí está a importância do Domingo de Ramos para nós. Aí eu quero mergulhar no outro questionamento aqui. Nós todos vamos domingo agora, participar desta homenagem a Jesus, cantando, levantando os ramos, e vamos ali estar também naquele mistério dele, entrando em cima de um jumentinho, ali sendo reconhecido. Este reconhecimento e esta aceitação de Jesus ali naquelas vésperas de sua paixão, morte e ressurreição, foi construída ao longo daqueles 3 anos de Jesus. Ele ali estava recebendo a homenagem máxima, não era? É verdade. Se bem que o Domingo de Ramos nunca pode ser dissociado, separado do horror do julgamento dele, porque a mesma turba, e aqui está o mistério, no litóstrotos, o lugar onde Jesus foi julgado, né? Crucifica-o, 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 não solte solte Barrabás, etc. Veja, os mesmos habitantes de Jerusalém que disseram hosanas ao filho de Davi, são aqueles por causa de quem Jesus vai chorar diante de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Tantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como uma galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas.
mas você não enxergou o tempo que lhe foi manifestado, pois dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Veja o paradoxo da Semana Santa, Ronaldo. Você tem habitantes de Jerusalém exaltando Nosso Senhor, homenageando Nosso Senhor. Na sexta-feira da Paixão, nós temos exatamente uma mudança completa. Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E é possível dizer, eram os mesmos, aquele mesmo povo que acompanhou Jesus naqueles 3 anos ali de vida pública, que se encantaram com Jesus, que reconheceram Jesus como Deus, eram exatamente aqueles mesmos que estavam ali, ou era uma outra massa que estava ali também? A pergunta é das mais inteligentes. Você nem imagina a importância de sua pergunta. O Litóstrotos, quem vai hoje a Israel, a Jerusalém, e chega lá nas ruínas, percebe que é um espaço onde não cabiam mais de 400 pessoas. Jerusalém, no tempo de Jesus, dizem os arqueólogos, era uma cidade que devia ter uns 30, 40 mil pessoas. Nas principais festas, a população quase que dobrava, mas ordinariamente 40 mil pessoas. Uma cidade grande para os padrões da época, não é? Não dá para dizer. Parece que vários dos que estavam no Litóstrotos, 300 a 400 pessoas, muitos haviam sido corrompidos. O texto insinua, os textos dos evangelhos, as narrativas da paixão, Mateus, Marcos, Lucas e João, pessoas compradas para mentir, para dizer que Jesus ia destruir o templo, deturpando a frase de Jesus que disse, destruam este templo e em 3 dias eu reconstruirei. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. As palavras de Jesus foram distorcidas, testemunhas foram compradas para mentir, para dizer que Jesus incitava a desobediência à lei de Moisés, entretanto, em vários acontecimentos de sua vida pública. Tudo leva a crer que, dentre aquelas 300 ou 400 pessoas, muitas estavam compradas. Os sumos sacerdotes soltaram dinheiro. Mais ou menos como aqueles animadores de torcida, né? Sim, gostei da comparação. Que levantaram o grito ali e os outros foram seguindo. É verdade, gostei da comparação. Então, não dá para dizer que um espaço onde só comportam 400 pessoas, essas 400 pessoas possam representar um universo de 40 mil pessoas. Minha opinião, o que elas gritaram, quem estava ali presente não representava a maioria da população de Jerusalém naquele dia. Que ameaça Jesus representou para os judeus a ponto de levarem-no à condenação. Ele ameaçava o quê aos líderes religiosos judeus? Perfeito. Me parece, Ronaldo, que se nós considerarmos vários momentos da vida pública de Jesus, nós temos aqui um conluio, nós temos aqui inimigos declarados de Jesus na corte de Herodes e de Pôncio Pilatos. No Sinédrio, Anás, Caifás, esses são os principais adversários de Nosso Senhor. E também entre a população. Dou um exemplo. Jesus expulsa os vendilhões do templo. Ora, para os vendilhões estarem lá no templo, certamente eles soltavam alguma coisa para os sumos sacerdotes para poder... Enfim, então quando Jesus expulsa, Jesus já angaria inimigos, os próprios vendedores e os próprios sumos sacerdotes. Perfeito. Depois, Jesus em Mateus capítulo 23 destila o seu discurso indignado, ai de vós escribas, fariseus, sepulcros caiados, etc., pela hipocrisia deles, pela interpretação literal e deturpada e tendenciosa de vários preceitos da Escritura. Vocês criam as tradições de vocês e desobedecem, ignoram, não cumprem a lei de Deus. Depois, nosso Senhor Jesus Cristo, com o tempo, ele vai se tornando uma pessoa não grata, precisamente por quê? Porque tudo aquilo que Jesus faz desperta alegrias em uns, conversões, muitas conversões, e isso vai gerando uma insatisfação, uma raiva, uma inveja da parte dos seus grandes desafetos, que são escribas, fariseus e doutores da lei, que vão, digamos assim, insinuando para as autoridades civis daquele tempo, exatamente que Jesus está incomodado
incomodando, que Jesus está sendo uma pessoa que está incitando a desobediência às leis de Roma e que ele não pode viver e que ele tem que ser preso. Enfim, se tu o libertas, tu se tornas inimigo de César. Repare que chantagem eles fizeram com isso. Se ele se diz rei, se tu o soltas, tu és inimigo. Só temos um rei que é César. Repare que traição. E também uma forma muito subliminar de dizer, ele é um agitador. Se você soltá-lo, nós vamos fazer chegar a César que você está soltando aquele que quer se fazer rei. Então, minha opinião pessoal, humanamente falando, a causa humana da morte de Jesus é um complô, uma mancomunação de elementos relacionados com a população, sobretudo aqueles que faturavam, elementos relacionados ao poder religioso, escribas e fariseus e doutores da lei, e as autoridades civis, Herodes e Pôncio Pilatos, que eram inimigos e que naquele dia fizeram as pazes por puro oportunismo. Ou seja, nós estamos no mesmo barco, eu não suporto você, você não me suporta, mas façamos as pazes porque Jerusalém está empolvorosa por causa desse rapaz aqui. Vamos matá-lo e ponto final. E aí você continua no seu cargo e eu continuo no meu. Eu quero parar nesse ponto. Jesus era uma ameaça ao poder religioso e aos sumos sacerdotes. É verdade. Vou parar neste ponto aqui para a gente voltar daqui a pouco e seguir através dele. Um intervalo bem rápido, a gente já volta. O Além da Notícia de hoje está nos preparando para a Semana Santa que já começa agora neste domingo de Ramos. E já estamos aqui dentro do assunto, na conversa com Dom Francisco Falcão, bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil. Dom Francisco, a gente terminou justamente questionando por que o povo de Jesus, os judeus, seu próprio povo, não o aceitou. O que aconteceu? Ele era uma ameaça para o poder religioso judaico da época, para os sumos sacerdotes. Ele despertou inveja, como a gente terminou agora há pouco, para o poder da época romano. Os judeus fizeram entendê-los que ele seria uma ameaça. Mas ele não era uma ameaça maior ainda para o poder religioso? Sim, porque Nosso Senhor Jesus Cristo, nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus, diz reiteradas vezes uma frase que para nós cristãos ela é fundamental para a passagem da antiga aliança para a nova aliança. E digo qual é. Ouvistes o que foi dito aos antigos, tal coisa. Eu, porém, vos digo. Então Jesus fala com autoridade. Jesus diz, com o devido respeito à lei, eu não vim abolir a lei e os profetas. Vim levá-los à perfeição. A perfeição da lei é Jesus. O cumprimento da lei é Jesus. Ora, para os escribas, os fariseus e os doutores da lei, isso é uma blasfêmia. Com que autoridade tu dizes isso, tu fazes isto e assim por diante? Jesus tem autoridade própria. Jesus fala com autoridade e isso desperta uma indignação profunda para eles. Todavia, Nosso Senhor não provoca, não suscita, não aconselha, não ensina, não recomenda a desobediência às autoridades religiosas. Ele diz, eles se sentaram na cátedra de Moisés. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Eles estão sentados na cadeira de Moisés. Jesus em nenhum momento incitou a rebelião. Porém, Jesus pede que há uma coisa, que faça-se uma distinção, a conduta deles, de hipócritas, de cínicos, de legalistas. Se a vossa justiça não superar a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ainda no discurso da montanha. Então, o que é que nós temos aqui que causou a fúria das autoridades religiosas? Jesus lê a Escritura. Jesus interpreta a Escritura com autoridade própria. Hoje cumpriu-se esta parte da Escritura que acabais de ouvir. Jesus diz isso na sinagoga de Nazaré. Alguns minutos depois, eles arrastam Nosso Senhor para um lugar alto de onde queriam precipitá-lo.
Então, o que é que nós temos aqui que deixava na atitude de Jesus, na pregação de Jesus, no ministério de Jesus, que deixava as autoridades religiosas furiosas? Jesus se apresentava como Deus, Jesus se colocava como o cumprimento da lei, ele é o Messias, se proclama Deus, e isso para nós é inadmissível. Várias vezes eles pegaram em pedras para lapidar nosso Senhor, porque ele se considerava filho de Deus, porque ele se considerava Deus, porque ele se considerava o cumprimento das profecias, ele se considerava o Messias, e para eles isso era inadmissível. Tem um monte de coisas aqui que o senhor falou que eu preciso ouvir em detalhes. Pois não. Realmente, os sumos sacerdotes, a liderança dos judeus, a liderança religiosa dos judeus, né, era realmente uma liderança hipócrita. E Jesus denunciou isso. E isso para eles foi demais. Sim, os embates. O capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus, ai de vós hipócritas, fariseus, sepulcros caiados, etc., traduz muito bem a indignação de nosso Senhor com aquilo que as autoridades religiosas da época acabaram fazendo com algo que Deus deu por meio de Moisés para Israel e que é algo bom. A lei nunca foi satanizada, a lei nunca foi menosprezada, nem ridicularizada, nem colocada em segundo posto por Jesus. Eu não vim abolir a lei e os profetas, não vim aboli-los, mas levá-los à perfeição. O problema está nos, digamos assim, penduricalhos, nos casuísmos, nas normas que acabaram se agregando aos 10 mandamentos, de sorte que tornavam a prática da lei mosaica algo impossível. Por quê? Porque a observância se tornou tão minuciosa, tão legalista, tão exterior, tão autômata, que nosso Senhor se indignou diante disso. Ou seja, por exemplo, um exemplo clássico, é permitido ou não curar um homem no dia de sábado? Não, não é permitido, esse homem está curando. O que é que Jesus faz? Vem aqui para o meio, disse para um homem com a mão atrofiada, e curou. Eles ficaram indignados. Veja a que ponto nós chegamos. Corban, Marcos capítulo 7. O que é Corban? Você tem a obrigação de sustentar os seus pais na velhice, no sofrimento, etc. Isso é uma lei natural. O cumprimento do 4º mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Ok? Isso está na lei de Moisés. A lei que foi dada por Deus. Muito bem. Esse é o 4º mandamento. Ora, o que foi que as autoridades religiosas acabaram fazendo em cima disso? Não, vamos ver, a lei é corban. Se você disser que o dinheiro que você ia dedicar para o seu pai e para a sua mãe é corban, ou seja, é dinheiro consagrado, você então dedica o dinheiro ao templo, então não está mais obrigado a ajudar o seu pai e a sua mãe. Marcos capítulo 7. Mas vocês estão anulando a lei de Deus, está prevalecendo a lei de vocês. Percebeu? Ou seja, mais de 500 preceitos penduricalhos que foram sendo colocados como forma de cumprimento da lei de Moisés. Isso acabou sufocando a lei, engessando a lei, tornando o segmento de Cristo, o segmento de Deus, o cumprimento dos mandamentos, algo verdadeiramente cheio de casuísmos, cheio de normas. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. E quando Jesus diz, vinde a mim vós todos que estáis cansados e eu vos aliviarei, tomai sobre mim sobre o vosso jugo, em mim porque eu sou manso e humilde de coração. Coloquem aqui nos meus ombros, porque eu sou manso e humilde. Jesus se referia não somente ao sofrimento do povo, do ponto de vista sociológico, fome, miséria, pobreza. Jesus se referia a esse fardo pesado. Escravizador, que ele denuncia no capítulo 23 de São Mateus. Os embates principais foram exatamente estes, a observância do sábado, o pagamento do dízimo, o jejum, etc. A parábola do fariseu e do publicano ilustra precisamente isso, o conceito de justiça que eles tinham e o conceito de justiça e misericórdia que nosso Senhor tinha. Este arrebanhamento que Jesus ia fazendo do povo, justamente por isso, por se apresentar como pastor manso e humilde de coração, certo, que pedia-lhes seus fardos, que ele os tornaria leves e suaves. Cada vez mais o povo estava seguindo Jesus. Perfeito. E a inveja, a gente sabe que a inveja é uma desgraça. Disse tudo, Ronaldo. Isto também provocou ali os sacerdotes. Perfeito, perfeito, porque esse é o sentimento mais rasteiro, mais primitivo, mais covarde, mais indecente, mais demoníaco. Em Sabedoria, capítulo 2, versículo 4, eu cito esse texto sempre nas minhas homilias durante a Semana Santa. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo.
E vão prová-la aqueles que dele participam, isto é, participam do próprio demônio. A inveja, não existe um sentimento que mais torna uma pessoa parecida com Satanás do que a inveja. E a inveja foi a grande motivação ao longo desses 3 anos, porque também eles colocavam olheiros, eles próprios acompanhavam Nosso Senhor, faziam perguntas capciosas. É lícito ou não pagar o imposto a César? Lembra do domingo passado, antes de ontem, qual foi o evangelho? Arrastaram uma adúltera flagrada em adultério e disseram, olha, Moisés manda lapidá-la. O que é que o Senhor diz? Jesus, que de besta não tinha nada, começou a escrever no chão, né? Aí, como eles insistissem, Jesus levantou a cabeça e disse, atire nela a primeira pedra, atire nela a pedra quem não tiver pecado. Todos eles foram embora. Hipócritas, é um cinismo coletivo. Infelizmente, a religião judaica, com exceções, sem dúvida alguma, porque temos no próprio Sinédrio, nós temos alguém que não participava, não compactuava com esse pensamento. Jesus tinha amigos dentro do próprio Sinédrio, no capítulo 3 do Evangelho segundo João. Jesus dialoga com um membro do Sinédrio que depois se tornou cristão, mas a maioria, infelizmente, a regra, com honrosas exceções, era uma religião afetada pela hipocrisia que já começava das autoridades religiosas, contra as quais Jesus se insurgiu, não aceitando e se indignando com o seu discurso. Isso é hipocrisia, isso não corresponde à vontade do Pai. No princípio não foi assim, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não era assim. Tantas e tantas respostas de Nosso Senhor, quando provocado, quando ouviu perguntas capciosas, verdadeiras armadilhas, isso era recorrente durante o ministério de Jesus. O quanto foi autêntica a ofensa sentida pelos sumos sacerdotes quando Jesus se disse Deus, a ofensa sentida quando eles dizem blasfêmia, o quanto era autêntico aquilo para eles? Eles não admitiam de forma alguma que... e nesse sentido, Natanael, no capítulo 1 do Evangelho segundo João, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Repare, ele ainda nem se convertera, né? A visão que todos os judeus tinham do pobre povoado de Nazaré, lugar sem importância, inexpressivo. E esse homem se diz de Nazareno, no capítulo 9 do Evangelho segundo João, quando dizem para ele dizem para as autoridades religiosas que o Messias não virá de Nazaré. O Messias, a ideia que eles tinham é que o Messias não viria do meio do povo. Enfim. Então, o que é que nós temos? Nós temos nosso Senhor Jesus Cristo, que se apresenta manso, humilde, despojado, com uma linguagem que encantava as pessoas. A origem remota dele é conhecida porque é de Belém de Judá. O Messias viria de Belém de Judá, sem dúvida alguma, mas eles se recusavam a acreditar que aquele que nasceu em Belém de Judá, viveu em Nazaré da Galileia, cidade inexpressiva, pudesse se apresentar como o Messias e, mais do que isso, como Deus. Quando Jesus começa a dizer, eu e o Pai somos um, João capítulo 10, versículo 30, eles pegam em pedras para matar Nosso Senhor. Outra, antes que Abraão existisse, eu sou. Repare que frase. O eu sou é o nome de Deus em Êxodo capítulo 3, versículo 15. Jesus, porém, cuidou de dizer essas coisas na frente de todo mundo já quando ele estava chegando perto do fim. Por quê? Porque, diante dessas ameaças, ele é um blasfemo porque se considera Deus. Então, agora, vamos caçá-lo porque nós precisamos prendê-lo para matá-lo. Aí ele não podia mais andar nas cidades. Ele andava nos povoados, escondido, não podia, porque já era uma pessoa caçada, uma pessoa ameaçada de morte. A gota d'água, segundo os evangelhos, que levou, agora nós precisamos nos unir para encontrar uma maneira de prendê-lo, foi quando Jesus começou a revelar
explicitamente a sua procedência. Eu sou Deus, eu e o Pai somos um, eu sou o Messias. E isso para eles era inadmissível para os ouvidos, eles se irritavam profundamente e foi o estupim, digamos assim. Até então eram pessoas que acompanhavam Nosso Senhor para espreitá-lo, para fazer perguntas atrevidas, capciosas, para fazer armadilhas, etc., para pegar Jesus em alguma fraqueza, mas quando Jesus, e lendo os evangelhos a gente vai percebendo, Jesus cuidou para dizer que ele e o Pai eram um, que ele é Deus com o Pai, que ele é o Messias, etc., somente no fim da sua vida. E aí a raiva aumentou, o ódio aumentou, porque eles estavam, segundo a lógica deles, convictos de que ele era blasfemo e que não podia viver. Por que o poder de Deus, a ação do Espírito, em milagres, em prodígios, foi incapaz de tocar-lhes o coração? Essa é uma pergunta que eu sinto dificuldade em responder, porque toca a liberdade do homem, que é respeitada por Deus até a prática do mal. Na parábola do filho pródigo, o filho mais novo diz: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai não diz uma palavra. Entrega a parte da herança e o filho parte. É o mistério do respeito infinito que Deus tem, a incrível capacidade do homem de se obstinar contra Deus, de se rebelar contra Ele. O momento mais dramático que eu acho, Ronaldo, em todos esses episódios de endurecimento do coração, é aquele em que Jesus está expulsando um possesso, o demônio de um possesso, e eles dizem: é em nome de Belzebu que ele está expulsando os demônios. Ronaldo, veja, isso significa a satanização do divino e a divinização do satânico. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, porque é nesse contexto que Jesus diz: todo pecado será perdoado, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Ele não terá perdão nem nesta vida nem na outra. Como é que o ser humano, vendo com seus olhos a evidência de um milagre, Jesus expulsando os demônios, Jesus então diz: mas se o demônio está expulsando o demônio, o seu reino está dividido, ele não pode subsistir. Ademais, se eu expulso os demônios, os filhos de vocês expulsam em nome de quem? Ou seja, Jesus faz perguntas que ficam sem resposta, porque a ilógica, a falta de lógica, a insanidade, a dureza do coração, ela leva a pessoa a, mesmo enxergando, mesmo diante da verdade, da evidência dos fatos, ou negá-lo, ou simplesmente dar uma interpretação completamente absurda. Eu creio que esse é o grau mais espantoso da maldade, da perversidade do coração de uma pessoa. O pecado pode, e aqui fustigado pelo demônio, o pecado reiterado pode levar o coração do homem a ficar empedernido, petrificado, cego. Ou seja, você, diante do lógico, do óbvio, do evidente, dos argumentos mais claros, você se recusa a aceitar, a se dobrar, a se render. Não existe nada mais satânico, Ronaldo. Ou você não raciocina, ou raciocina da maneira mais patética, mais ridícula. Você pega argumentos que não têm fundamento, nem pé nem cabeça, para justificar o injustificável. Foi o que acabou acontecendo nesse episódio. E isso acabou, digamos assim, contaminando escribas, fariseus, doutores da lei. Eles não tinham nada, não encontraram nada nas palavras de Jesus, nos atos de Jesus, amado, glorificado, exaltado pelas pessoas. As pessoas não seguiam mais os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus. Jesus arregimentava multidões. Isso para ele se tornou intolerável. Então, o que é que nós temos que fazer? E aí acabaram encontrando no grupo dos 12 essa figura sombria chamada Judas Iscariotes, e tramaram o que acabou acontecendo. Um mistério. Realmente, Ronaldo, não tem resposta à sua pergunta, porque como explicar essa realidade do endurecimento do coração que aparece, infelizmente, e parece que isso vai progredindo nos relatos. Quem lê os 4 evangelhos vai percebendo que a raiva vai aumentando, o ciúme vai aumentando, o ódio vai aumentando, a ponto de chegar a essa insanidade. Quero esgotar esses argumentos também para a gente tentar responder. O quanto também contribuiu para esta não aceitação de Jesus
pelos sumos sacerdotes, os religiosos da época, o fato de, antes de Jesus, terem vindo outros que também supostamente fizeram milagres, que supostamente se disseram também como enviados de Deus. Isso com sinceridade. Eles também imaginavam que seria mais um, somente Jesus, mais um daqueles que se disseram profetas, que se disseram Deus? Os falsos profetas sempre existiram na história de Israel. Deles se fala muito no Antigo Testamento. O livro do Deuteronômio apresenta alguns critérios para você saber qual o verdadeiro profeta, qual o falso profeta. A partir lá do capítulo 23 ou 24 do livro do Deuteronômio. Os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, etc., eles se indignam contra os falsos profetas, na verdade, profetas comprados. Então, você tem reis que não são fiéis a Deus, desobedientes à lei de Deus, simplesmente eles pagam aos profetas para dizerem aquilo que eles querem. Não são autênticos profetas. Então, essas figuras malfadadas já existem no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus fala, sobretudo nos discursos escatológicos. Pensemos, por exemplo, Mateus capítulo 24, capítulo 25, virão muitos falsos profetas, falsos cristos, não os sigais. Jesus, por outro lado, apresenta critérios para você descobrir os verdadeiros profetas dos falsos profetas. Pensemos, por exemplo, em Mateus capítulos 6 e 7, a árvore boa não dá maus frutos e uma árvore má não dá bons frutos. Pelos frutos os conhecereis. Esse é um critério. Mas também ele diz, quem não está comigo, quem não ajunta comigo, dispersa. Jesus, certa feita, diante de pessoas que estão pregando, por outro lado, não impeçais. Nós vimos alguém que não nos seguiu, que eles estão expulsando. Não impeçam, porque quem não está contra nós está ao nosso favor. É preciso, então, a gente ver várias passagens de nosso Senhor Jesus Cristo para que a gente nem jogue no lixo pessoas que não seguem Jesus, mas que trabalham em prol de Jesus. Quem não é contra mim, está ao meu favor. Essa frase ele diz. Por outro lado, ele diz, quem não ajunta comigo, dispersa. Quem não está ao meu favor, está contra mim. Então, é preciso você harmonizar bem isto. A figura do anticristo existe, ela é muito falada no livro do Apocalipse, nas cartas católicas e nas cartas do apóstolo Paulo. Os falsos profetas aparecem no discurso de nosso Senhor Jesus Cristo. Essencialmente, como você descobre um falso profeta que pode estar perto de Jesus, que pode ser supostamente um seguidor de Jesus. Quando Jesus diz, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, isso é uma frase muito bonita. A igreja é continuadora do anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, em João capítulo 10, ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas escutam a minha voz e me seguem. Ouvir a voz de Cristo, seguir Cristo, ser fiel a Cristo. Aqui estão, penso que, os 3 critérios para você descobrir dentro da igreja, ou fora da igreja, ou em todos os tempos, quem é o verdadeiro profeta, quem é o falso profeta. Quem, revestido da autoridade de Cristo, seja pelo batismo, seja pelo sacramento da ordem, prega o que Jesus nunca pregou, defende o que Jesus nunca defendeu, aprova o que Jesus sempre condenou. Em Isaías capítulo 5, versículo 20, nós temos também uma coisa. Ai daqueles que ao mal dizem bem, e ao bem dizem mal. Ai daqueles que ao doce dizem é amargo, e ao amargo dizem é doce. Então, para descobrir o falso profeta e o autêntico profeta, a gente tem que considerar todas essas realidades. Em síntese, para você que está nos escutando. Escritura, não fugir dela, não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. A igreja, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Em 2000 anos de história da igreja, nós temos essas 3 fontes da fé. Nunca dê vazão, nunca aceite, nunca acolha, nunca acredite, nunca dê crédito a quem prega em nome de Cristo, mas contra a Escritura, contra a grande tradição da igreja e contra o seu magistério. Seguindo aqui no nosso programa de hoje, a semana que nós vamos viver a partir do próximo domingo, ela nos convida a vivermos santamente.
todos os dias da Semana Santa, Dom Francisco, a gente vai viver como dias santos, não é? É verdade. E como viver como dias santos, por que viver como dias santos em meio à nossa rotina, em meio a tudo que a gente está vivendo e está fazendo, como nós nos imbuirmos de um sentimento diferente, sabendo que nós, como povo cristão, como povo de Deus, a gente entra num tempo que é sagrado para nós. Eu apelaria para uma frase de Nosso Senhor às filhas de Jerusalém que acompanham Nosso Senhor com a cruz às costas, elas estão chorando. E Nosso Senhor diz para elas: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmos e pelos vossos filhos, porque se eles fazem isso com lenho verde, o que não farão com lenho seco? Explico. Uma das bem-aventuranças de Nosso Senhor Jesus Cristo é: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Essa bem-aventurança não é Jesus recomendando às pessoas de forma sádica ou masoquista que elas sofram, que elas chorem. Existe um choro que é irrelevante, é indiferente para a nossa salvação. O choro que agrada a Deus, o choro que nos torna bem-aventurados, o choro da bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. É exatamente essa bem-aventurança implícita nas palavras de Jesus para as mulheres de Jerusalém, as filhas de Jerusalém, as filhas de Sião chorosas. Não choreis por mim, chorai por vós mesmos e pelos vossos filhos. A Semana Santa é a ocasião não de solidariedade com Jesus. Jesus não precisa da nossa solidariedade. Ô bichinho, como Jesus sofreu, eu tenho tanta pena dele. Diga isso não. Nem se atreva a dizer, Jesus não precisa do seu choro. Não, Jesus, Semana Santa não é para você ser solidário com Jesus, não. Semana Santa é para você chorar por causa dos seus pecados e dos pecados dos homens. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Nós estamos perdendo a capacidade de chorar pelos pecados praticados, por pensamentos, por palavras, por atos e por omissões. Foram eles que mataram nosso Senhor. Nossos pecados foram a causa do sofrimento de Jesus. A finalidade da Semana Santa é causar esse impacto, pior do que uma bomba atômica no nosso coração, empedernido. Entra dentro de ti, olha para o Calvário, percebe que aquele que se entregou nas mãos dos seus algozes, se entregou por tua causa para te salvar. Chora porque tu foste responsável pelo sofrimento do Senhor. Chora por causa dos teus pecados, as causas das angústias, das misérias de nosso Senhor, que se esgotou por tua causa. Tu causaste, tu provocaste, eu também, primeiro bispo, Dom José Francisco, com os meus pecados, eu causei o sofrimento e causo com cada pecado mortal o sofrimento de nosso Senhor. Esta é a principal finalidade catequética da Semana Santa, que tu entres dentro de ti e compreendas que tu és um protagonista importante do sofrimento de nosso Senhor. A Semana Santa é para que tu chores, mas não tu chores por Jesus. Olha para a cruz e te encaras como assassino. Olha para a cruz e te encaras como algoz, pior do que Anás, do que Caifás, do que Herodes, do que Pôncio Pilatos, do que a turba que grita crucifica-o, crucifica-o. Por outro lado, a frase, ele morreu por causa dos nossos pecados, tem duas interpretações. Porque os pecados nossos causaram o sofrimento de Jesus, mas também por causa dos nossos pecados que foram apagados pelo sofrimento, pelo sofrimento redentor de nosso Senhor, pela morte cruenta de nosso Senhor. Portanto, a Semana Santa traz um sentimento ambíguo, aparentemente paradoxal, alegria e tristeza. Tristeza por causa dos meus pecados e alegria porque o meu Redentor, malgrado meus pecados, pacificou o meu coração com o Pai, reconciliou o mundo consigo e na cruz, derramando o seu sangue, disse: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Portanto, é alegria porque a causa da nossa redenção está acontecendo no Calvário e vai desembocar na ressurreição. Alegria. Por outro lado, tristeza por causa dos meus pecados. A frase, Ronaldo, fundamental é essa: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Não é para chorar por causa de Jesus. Não é, estou tão solidário com ele. Não faça isso. É por causa dos seus pecados, dos pecados dos homens, de todas as épocas, de todas as situações, porque nós, humanidade, matamos o Filho de Deus. Que isso nos leve à compunção, ao arrependimento e para
experimentarmos ordinariamente no sacramento da reconciliação. Celebrar a Páscoa, viver a Páscoa é precisamente isso, passar das trevas do pecado para a vida da graça, reconciliado com aquele que nos reconciliou com o Pai, derramando o seu sangue na cruz. Eu não precisaria dizer mais nada, acrescentar mais nada, só me atrevo a dizer assim, qualquer coisa que eu pretenda viver de diferente na Semana Santa, não é por Jesus e para Jesus, mas é por mim mesmo, aproveitando a reflexão preciosa que o Senhor fez. Filhas de Jerusalém, choreis por vós mesmas. Então é isso. O que eu vou fazer é por mim, para o meu próprio bem. Jesus não precisa de mais nada, né? Vamos para o intervalo, a gente volta já já. E na sequência aí uma catequese aqui também sobre cada um dos dias da Semana Santa. E eu tenho também aqui uma perguntinha, Páscoa versus Natal, o que é mais importante? É a dimensão de cada um? Daqui a pouquinho na sequência. É Semana Santa, o tema do nosso programa de hoje, que já será na semana que vem. É tempo de compromisso. Quem é católico de verdade, cristão, é tempo de compromisso. E eu sei que muitas vezes a gente pode até dizer que tem tantas coisas a fazer, já tem agenda, já tem isso, já tem aquilo. Reveja, reprograme-se. Semana Santa é uma única semana no ano. E o meu compromisso com esta semana, ele é sagrado. Então, qualquer outra coisa que não seja uma obrigação, que não seja algo inadiável, imutável, então reprograme-se. Vamos voltar aqui. O convidado da noite de hoje é Dom Francisco Falcão. Dom Francisco, como foi passar essas duas últimas Semanas Santas, esses 2 últimos anos, longe do povo de Deus? Porque a pandemia fez sofrer os pastores também, assim como fez sofrer o rebanho que não podia estar na igreja, não é? É verdade. A dor, antes de tudo, pelas mortes ocorridas no mundo inteiro por causa dessa pandemia. Depois, atitudes extremadas, aqui, ali e acolá, de fechar os templos de forma, no meu entendimento, sem fundamento nenhum. Graças a Deus, em muitos lugares, já foi considerado o serviço religioso como um serviço essencial. Isso foi regulamentado em lei e parabéns àqueles que, pena que muito tarde no meu entendimento, mas já se criou essa consciência de que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus, e de que, sobretudo em momento de sofrimento, as igrejas são uma fonte de conforto, de auxílio, de esperança, de fortalecimento da fé, enfim, todas as religiões. E também a impossibilidade decorrente da pandemia de as celebrações da grande semana não poderem acontecer. Isso foi muito doloroso. Oxalá que também com essas tensões acontecidas e também com as vozes proféticas que se levantaram para que os templos não sejam fechados, com o devido respeito às normas sanitárias, sem dúvida alguma, espero que isso nunca mais se repita. Bom, mas vamos lá, seguindo aqui no programa a Semana Santa. A gente já falou aqui e foi muito saudável vivermos bastante o entendimento, trazermos um entendimento sobre o domingo de Ramos que nos introduz na Semana Santa. A terça-feira, ou a segunda-feira santa, Jesus então foi estar com seus amigos de Betânia, Lázaro, as irmãs de Lázaro, como Jesus estava ali naqueles dias que antecederam a paixão. Aflito, evidentemente, ao entrar em Jerusalém, ele sabia que não sairia mais de lá, a não ser ressuscitado. Está cercado certamente de amigos, mas também um amigo da onça, e falarei dele daqui a pouco. O episódio da unção de Betânia acontece na casa de Simão, o leproso, não é na casa de Marta, Maria e Lázaro. O que é que nós temos? A unção de Betânia, a mulher derrama nardo puro nos pés de Nosso Senhor e começa a enxugar, enfim. E Judas Iscariotes, indignado com aquilo, diz, mas o dinheiro que foi depreendido para comprar esse nardo poderia ser usado para ajudar os pobres. Aí São João, no Evangelho,
no capítulo 12 do Evangelho segundo João, faz a seguinte ponderação. Jesus diz, deixai-a, porque aquilo que ela fez está simbolizando a minha sepultura, né? A resposta de Nosso Senhor. Então, esse gesto simbólico, ela está antecipando, simbolizando, representando ali o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo sem vida, que estava sendo agora banhado com aquele perfume tão precioso. A resposta, a observação que São João faz para Judas é essa. Dizia isto é, ela devia ter dado esse dinheiro para os pobres. Por que esse desperdício? Dizia isso não porque gostasse dos pobres, mas porque, tendo a bolsa comum, roubava. Bolsa comum. Ele era uma espécie de econômico. Caixinha. Um caixinha, né? Então, as pessoas davam as contribuições e ele recebia e tal, e roubava. Então, veja que figura sombria, que carrega consigo 3 adjetivos. Traidor, ladrão e suicida. Então, temos aqui já um mistério tremendo, né? Que essa figura vai aparecer na celebração eucarística e Nosso Senhor vai dizer para ele, no capítulo 13, que é o capítulo seguinte, Betânia, a unção de Betânia é no capítulo 12, e o capítulo 13 é a celebração da Eucaristia. E o diabo entra no coração dele. E quando o diabo entra, Jesus olha para ele e diz, o que você tem a fazer, faça depressa. Repare a dor de Nosso Senhor. Então, aqui nós já temos na celebração, em Betânia, nós temos um gesto simbólico de grande significado para a nossa fé. É o Cristo sofredor que vai se alegrar com aqueles. Simão o leproso foi curado por Nosso Senhor. Ele acabou de ressuscitar Lázaro. Capítulo 11 é a ressurreição de Lázaro. Capítulo 12 é a unção em Betânia. Capítulo 13 é quando o diabo entra no coração de Judas no contexto da celebração eucarística. Veja como as coisas estão concatenadas. Segunda-feira da Semana Santa, o episódio da unção de Betânia. A alegria, o júbilo, todo mundo está feliz. Lázaro ressuscitou, mas o texto diz que os judeus decidiram matar também Lázaro. Porque por causa de Lázaro, muitos estavam seguindo Jesus. Pode uma coisa dessa, Ronaldo? Veja que maldade, Ronaldo. Eles decidiram matar Lázaro. O texto não descreve o assassinato de Lázaro, mas provavelmente Lázaro foi morto. Estava morto. Morreu 2 vezes, Lázaro. Pronto, exatamente. Provavelmente ele morreu 2 vezes. O texto diz em João capítulo 11 que os judeus ficaram com tanta raiva porque Jesus ressuscitou Lázaro que eles decidiram matar Lázaro. Então vejam, malgrado isso, a unção de Betânia é um momento de festa. Simão o leproso está curado, Marta e Maria estão felizes, um nardo puro de alto valor, muito caro, diz o texto, foi comprado, o que era um indício de que se tratava de uma família rica. Lázaro, Marta e Maria eram ricos por causa desse versículo, nardo muito puro. Hoje em Israel, eu fui há 3 anos a Israel, eu quero nardo puro. Padre, me chama de padre, não tem nardo puro aqui, o senhor tem que ir à Índia. Israel não faz nardo puro. Daí você entende por que os portugueses queriam o caminho para as Índias quando acabaram vindo para o Brasil. Sabe por quê? Porque lá tem iguarias caríssimas. E essa iguaria, Marta e Maria compraram e Maria derramou nos pés de Jesus. O que provocou a cobiça de Judas Iscariotes. Que esse dinheiro podia ser dado para... Sem vergonha, ladrão. O texto não diz sem vergonha, mas diz ladrão. Porque tinha a bolsa comum e roubava. Então, é um episódio cheio de significado para nós. Provavelmente Lázaro aqui é um caso raro, que morreu 2 vezes e foi ressuscitado 2 vezes. Sim, na verdade, quando o texto diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, os túmulos se abriram e vários foram ressuscitados, foram vistos caminhando em Jerusalém. Sua pergunta é interessante, a sua afirmação é interessante e talvez tenha, eu creio que tem fundamento bíblico. Na hora em que Jesus morreu, os túmulos se abriram e os mortos ressuscitaram e caminharam em Jerusalém. A pergunta é, Lázaro era um deles? Eu creio que sim. Mas é a opinião, por favor. Dom Francisco, miséria humana. E eu acho que é até bom a gente falar disso aqui. Judas estava no grupo dos que seguiam Jesus. Judas viu tudo, conviveu com Jesus.
E aí talvez hoje a gente se escandaliza ainda hoje quando a gente vê aqueles que também caminham com Jesus, estão com Jesus e por miséria humana são capazes de trair, de roubar. Dá para entender a partir do episódio bíblico, né? Sim. Uma grande pergunta que sempre eu alimentei no meu coração e não tinha resposta, vim descobrir no pontificado de Bento XVI. Já como bispo, eu bispo, foi ele que me nomeou. Ele estava de férias em Castel Gandolfo. Devia ser ali por volta os idos de 2012 ou 13, não sei mais ou menos. Antes da renúncia. Antes da renúncia. Então, ele, desdobrando esse acontecimento, foi até durante a quaresma, finalzinho da quaresma, o que levou Judas a trair Nosso Senhor? Qual foi o motivo? E a interpretação de Bento XVI, não sei a data agora, você digite no seu site de procura, Bento XVI, Castel Gandolfo, Judas Iscariotes, ou pregação sobre traição de Judas. Traição de Judas, e você vai ver lá a explicação dele. E eu vou dizer agora, Jesus frustrou as expectativas de Judas, que era um zelote. Atenção para nós isso, hein? Um zelote. No grupo dos 12 havia um ex-zelote, que era Simão, 2 Simões no grupo dos 12, Simão Pedro e Simão o Zelota. Os zelotes eram um grupo, digamos assim, revolucionário, que pregava a luta armada para expulsar os invasores romanos. Então, eles defendiam a luta armada. Judas era um deles. E porque Jesus jamais entrou naquela onda, jamais pregou a violência, jamais defendeu a revolução armada, Jesus sempre pregou a paz, Jesus nunca incitou ninguém à rebelião contra os romanos, isso foi aos poucos causando decepção em Judas. Impressionante, Ronaldo, como Bento XVI foi profundo, eu nunca tinha imaginado. De fato, faz sentido, porque nós temos uma pessoa que foi colocada... Jesus sabia certamente, porque como Deus sabia que ele um dia ia traí-lo. Mas nós temos uma pessoa ali que esperava alguma palavra de Nosso Senhor, algum discurso para sublevar as pessoas contra o Império Romano. E Jesus nunca fez isto. Jesus nunca se alinhou, nunca se identificou com nenhum grupo, digamos assim, ideológico ou político ou armado. O meu reino não é deste mundo. Eu creio que essa frase foi a que mais irritou Judas Iscariotes, que queria um Messias armado, um Messias político, muito parecido com o pensamento de São Pedro, quando Jesus disse que era preciso que o Filho do Homem fosse entregue às mãos e sofresse ao terceiro dia. Não, Senhor, talvez isso não vai acontecer. A ideia que ele tinha de um messianismo político, humano, com as categorias daqui da terra, alinhado ou identificado com um dos muitos grupos políticos judeus que não admitiam a presença dos romanos, isso causou uma revolta muito grande, foi paulatina, crescendo, então, até que ele procura as autoridades religiosas e dizem, quanto é que vocês me dão para entregá-lo? 30 moedas de prata. Então temos essa figura sombria, cujas motivações a gente jamais vai entender. E pior ainda, o que o levou a desesperado tirar a sua própria vida. É uma figura enigmática, Vamos lá. Ronaldo, porque muitas coisas que motivaram Judas Iscariote permanecem um mistério tenebroso. Mas aqui 2 coisas ficaram bem latentes nesta observação da leitura de Bento XVI. A ideologia política. Disse tudo, é isso mesmo. E o racionalismo. Porque ele queria que Jesus fosse aquilo que ele queria. É verdade. Ele esperava de Jesus aquilo que ele queria. E ele não foi capaz de se deixar mudar. É verdade, é verdade. Ele projetou, ele não queria um Messias à imagem e semelhança do Pai, mas um Messias à imagem e semelhança das concepções ideológicas. Exato. Isso, voltamos àquele termo, isso novamente o cegou. É verdade. É um mistério. Essa figura, para nós, pelo menos para mim, são só interrogações. O que leva uma pessoa a convivendo com Nosso Senhor, vendo milagres, prodígios, encantadores ensinamentos durante 3 anos? Deixa apenas eu atualizar. Pois não. Ideologia política cega.
E em tempos atuais, a gente também está tocando isso. Eu concordo essas com coisas. você. Eu concordo com você. Não é? Eu concordo com você. Vamos para a Quarta-feira Santa? A Quarta-feira Santa a gente tem a procissão de Jesus morto, a procissão do encontro, mas naqueles dias de Jesus, o que a gente imagina que aconteceu naquela quarta-feira? Nós estamos já na iminência da Quinta-feira Santa, o dia da instituição da Eucaristia, o dia do lava-pés, o dia da instituição do sacramento do amor, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, tudo isso nós celebramos na Quinta-feira Santa. Na parte da manhã, ordinariamente, a missa do Crisma, o bispo com o seu clero se reúne para a consagração dos santos óleos, a renovação das promessas sacerdotais, é a missa da unidade por excelência, o dia em que celebramos a instituição do sacramento da ordem. São 3 sacramentos instituídos na Quinta-feira Santa: o sacramento da ordem, o sacramento da Eucaristia e o sacramento, entre aspas, do mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Na quarta-feira, nós temos digamos assim, os discursos de despedida de Nosso Senhor. Nosso Senhor já está, digamos assim, no ocaso da sua vida pública. Tradicionalmente, após ou antes ou após a celebração da Eucaristia, tida como quarta-feira de trevas. Por quê? Por causa de uma frase de Jesus: esta é a hora e o poder das trevas. Jesus, a quarta-feira de trevas se chama assim por causa dessa frase de Jesus. Agora, as trevas vão ter o seu momento de glória. A angústia tomava conta do coração de Jesus? Jesus estava verdadeiramente angustiado, porém, ele disse: desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco. Eu quero crer, os textos parece que insinuam isso e apontam para isso. Jesus estava imensamente feliz. Jesus estava com uma serenidade tremenda, porque, Pai, que devo dizer, livra-me desta hora? Mas foi exatamente para isto que eu vim, ele vai dizer no capítulo 17. Angústia e expectativa. Sim. Jesus é um sentimento paradoxal de perturbação, minha alma está angustiada até a morte. Vigiem aqui, rezem comigo. Todo o episódio dramático do que acontece logo depois da instituição da Eucaristia, porque ele sai do cenáculo e já vai para o Jardim das Oliveiras e entra em agonia e pronuncia essas palavras e começa a suar sangue. Mas na celebração da Eucaristia, Jesus está em imensa paz, porque ele está consumando a obra para a qual ele veio, a missão para a qual ele veio, e que está ali em gesto ritual, em forma de ceia, a instituição da Eucaristia, que doravante vai perpetuar em todos os altares da terra a presentificação, a perpetuação do único e eterno sacrifício que ele vai realizar no dia seguinte. Por isso, a instituição da Eucaristia, na Quinta-feira Santa, para nós, é tão importante, porque é o dia da alegria ao extremo com Jesus. Desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco. Ora, eu não creio que Jesus, ao pronunciar isso, estava triste, estava perturbado. Vai entrar em tristeza daqui a pouco no Jardim das Oliveiras, vai entrar em agonia daqui a pouco, mas na Eucaristia não. A Eucaristia nós temos, provavelmente, as mulheres ali do lado, elas não participaram, mas uma das visões de Santa Catarina Emmerich, beatificada por João Paulo II, as visões que ela teve da infância de Jesus, da vida pública, etc., ela descreve o cenáculo, esse espaço aqui, somente os apóstolos e Nosso Senhor. As mulheres ficaram ao lado, elas não participavam, mas estavam ali unidas. Depois que Jesus deu os pães, o pão consagrado, eles comungaram, depois ele deu às mulheres. Isso não está na Escritura, mas nas visões da beata Catarina Emmerich. Tudo leva a crer. Eu me atrevo a dizer, Jesus estava imensamente feliz, com uma paz interior indizível. A felicidade dele em saber que o que ele ia fazer agora seria renovado todos os dias até o fim dos tempos. O seu corpo, sangue, alma e divindade seriam apresentados para serem recebidos em todos os altares da terra. Isso não é causa de tristeza, absolutamente. Porém, terminada a celebração da Eucaristia, aí nós temos realmente a agonia indizível de Nosso Senhor no Jardim das Oliveiras. Por isso, eu creio que a Quinta-feira Santa, essa mescla de extrema alegria com extrema tristeza, extrema paz e extrema aflição. Você tem razão. E vamos agora para a sexta-feira, que é o dia que mais nos marca, eu diria,
A Páscoa nos marca, a ressurreição nos marca, mas a sexta-feira ela dói mais, não é? A gente sente a dor de Jesus e a gente observa a dor que ele sente. Como explicar o mistério da morte? O mistério da morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: assim como pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim todos pecaram. Pela obediência de um só homem, entrou a salvação no mundo. E continua. Eu quero perguntar o seguinte, era preciso mesmo que Jesus morresse? Sim. Por uma razão simples, é o cântico do servo sofredor, em Isaías capítulo 53, diz: por suas chagas fomos curados. A única forma de sermos curados do pecado e da morte, que é a sua mais cruel consequência, são as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. A única vítima capaz de aplacar a ira de Deus. A única vítima capaz de se oferecer para reparar os males dos homens. O intercessor, o mediador entre Deus e os homens. A única vítima pura, santa e imaculada, capaz de se oferecer em holocausto para salvar todos os homens, é Cristo nosso Senhor. Deus, enquanto Espírito puro, não podia morrer. E nenhum homem poderia justificar-se e justificar os outros diante de Deus. Nenhum sacrifício, nenhuma oblação, nenhum holocausto, nada que a humanidade pudesse fazer poderia reconciliá-la diante de Deus. A não ser que Deus assumisse a natureza humana, portanto, assumisse a possibilidade de sofrer, de ser rejeitado, de ser angustiado, de sofrer e de morrer. Por isso, tinha a necessidade, veja, não é necessidade metafísica, é necessidade que brota do amor. Tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por um amor indizível, um amor incomensurável, que Deus se fez carne, que Deus se fez miséria, que Deus se fez vítima, que Deus quis derramar o seu sangue, que Deus quis morrer por nós. Nesse sentido, foi necessária a morte do Filho como única condição de possibilidade de reconciliar os homens com o Pai na força do Espírito Santo. O preço do nosso resgate não podia ser o sangue de um animal impuro, nem o sangue dos homens pecadores, mas o sangue de um Deus. E isto nos leva a entender a gravidade da desobediência de Adão e Eva. Disse tudo, e eu acrescentaria a gravidade, porque esse foi o pecado originante, sim. Mas também o pecado original, originado, que toca todo o ser humano quando vem a esse mundo, quando já é concebido no ventre de sua mãe. Em pecado minha mãe me concebeu, todos pecaram, estão privados da glória de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 23, e também nos mostra a gravidade do pecado atual, feito com inteligência e com vontade. Todo pecado é grave. Todo pecado grave é de uma gravidade inominável, não somente por definição, mas porque é a causa da morte de nosso Senhor Jesus Cristo e pode nos precipitar no fogo do inferno se dele não nos arrependermos sinceramente enquanto tivermos tempo. E o tempo da graça, o tempo favorável, é precisamente esse. Por isso a Semana Santa é uma ocasião privilegiadíssima para nos reconciliarmos com Deus no sacramento da confissão. Bom, para terminar, vamos agora para o grande episódio marcante e que é determinante para todos nós. A morte foi determinante, mas a ressurreição, podemos dizer, foi mais determinante ainda? Sim, porque ela é o ápice da descida de Deus, em Filipenses 2, de 6 a 11, Cristo Jesus, sendo de natureza divina, não se apegou ciosamente a tal condição, mas encontrou-se na condição de servo, fez-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente, para que ao nome de Jesus, nosso Senhor, se dobre reverente todo joelho no céu, na terra e nos abismos, e toda língua professe para a glória do Pai, Jesus Cristo é o Senhor. O mistério da ressurreição é o triunfo da vida sobre a morte, mas não no sentido biológico. É a vitória de Deus
sobre aquilo que nós criamos, sobre aquilo que nós causamos, sobre aquilo que nós provocamos e sobre aquilo que era a obra-prima, por assim dizer, de Satanás. Satanás é destronado com a ressurreição de Cristo. O seu reino é fulminantemente destruído. Quem compreende o que São Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 3, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Não vos apegueis às coisas da terra, mas às coisas do céu. Quem celebra a ressurreição dignamente e verdadeiramente é aquele que faz essa passagem, essa transição, e o sentido da Páscoa para nós é exatamente isso, é a passagem de Cristo do mistério da dor, do sofrimento, da repulsa, da rejeição, do nada, do aniquilamento, da morte horrenda e do seu sepultamento para a vitória. Ele não pode ser mais atingido por nenhuma realidade humana, nem satânica, porque é o Senhor da vida. O seu corpo não está mais sujeito às leis deste mundo. Ele passou sabendo que passaria deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus passa para a dimensão do Pai. Nada mais agora o atinge, nada mais o toca. Ele não está mais sujeito à lei do tempo, muito menos às fustigações, às tentações, a todas as limitações da natureza humana. Quando nós celebramos a Páscoa, significa eu compreendo a gravidade do pecado que me causa sofrimento e pode me causar na outra vida se eu não me arrepender. Por isso, renuncio ao pecado pelas dores do Cristo que sofreu na cruz. Cheio de dor, humilho-me por causa das minhas iniquidades. Não sofro por causa de Cristo, porque Ele não precisa do meu sofrimento. Sofro por causa da minha dor. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. A experiência da autêntica conversão, reconciliação com Deus, vida nova. Quem está na graça de Deus, esse pode dizer, eu fiz uma transição das trevas para a luz, do pecado para a graça, da morte para a vida. Façamos uma festa, porque este meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. São as últimas palavras do pai na parábola do filho pródigo. Pronto. Quer celebrar a Semana Santa dignamente? Quer dizer para nosso Senhor, eu verdadeiramente fiz a transição, participei do sofrimento de Cristo, compreendendo unido a Ele com as filhas de Jerusalém, que Ele sofreu por causa dos meus pecados, compreendi na liturgia da igreja quão graves são os pecados que eu cometi, deles me arrependi, reconciliei-me com Deus, sou uma nova criatura, ressuscitei. Pronto, aqui está o segredo para você dizer, celebrei dignamente a Semana Santa, ressuscitei com Cristo, Colossenses capítulo 3, de 1 a 3. E assim, eu quero dizer que a gente vai encerrar o programa, mas nós podemos pegar tudo isto que foi dito sobre Jesus e dizer, somos herdeiros dessa mesma graça de ressurreição, quando também nós fizermos a nossa passagem. E isto serve para nós. Nós todos faremos esta Páscoa como Jesus fez. E tal qual, nós também ressuscitaremos. Então fica aqui também como agora aquela expectativa feliz do dia da nossa passagem e não uma expectativa ou um medo triste, sombrio do que será a minha vida depois da morte, não é? Dom Francisco Falcão, obrigado por este programa de hoje. Nós vamos começar essa Semana Santa agora, no próximo domingo, tenho certeza, muito melhor preparados. Mas eu já quero lhe fazer um convite. Vamos voltar aqui na quinta-feira que vem, Quinta-feira Santa, para a gente falar sobre esse homem e Deus que foi Jesus? Eu tenho uma virtude, eu jamais digo não para o Ronaldo. O Ronaldo talvez seja das poucas pessoas a quem eu não posso dizer não. O seu pedido é uma ordem. Então, semana que vem, quinta-feira que vem, Quinta-feira Santa, 10h30 da noite. Nós vamos refletir sobre esse Jesus, homem e Deus. Como pode um homem, um Deus, quem foi que morreu? Quem morreu naquela Sexta-feira Santa? E esse que ressuscitou é somente o Deus que ressuscita? Como é um Deus morre? Quinta-feira Santa, um programa especial. Jesus, homem e Deus. Grande abraço para você. Boa Semana Santa é o que desejamos. A bênção, por favor, Dom Francisco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre vossas famílias, vossos legítimos sonhos e projetos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia. Esse programa já pode ser revisto agora no Canção Nova Play. Boa noite.